Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes de um material, Consciência, Alma e o Eterno Agora. São ideias, assim, que mexem com coisas bem profundas, sabe? O que é a consciência? Para que serve espírito e alma? E, principalmente, uma visão sobre o tempo que, nossa, desafia muito o que a gente costuma pensar. É um material denso, né? Provocador. Muito. E a nossa ideia aqui é explorar esses conceitos. Podem parecer meio abstratos, assim, de primeira, mas a proposta é interessante. Dá uma chave diferente para entender a realidade e nosso lugar nela. Vamos tentar desembaralhar isso juntos, pegar as ideias mais fortes, né? Vamos lá. E olha, logo de cara tem uma coisa que me chamou muito a atenção. A ideia de que a imortalidade não seria algo, sei lá, para o futuro. Seria algo que acontece exatamente aqui e agora. Como assim, né? Isso já começa, virando a mesa das nossas noções básicas. Vamos ver se a gente entende essa lógica. É um ponto de partida forte mesmo. O texto começa descrevendo a consciência de um jeito, ele chama de tecnologia primordial cósmica. Soa quase ficção científica, né? Usar tecnologia para algo tão vivo. É, bem forte. O que será que isso quer dizer exatamente? Então, essa palavra tecnologia aqui me parece que está no sentido de um mecanismo, sabe? Um sistema funcional. E primordial porque não seria algo inventado nem humano, nem biológico recente, mas algo que está na própria estrutura do cosmos, desde sempre. E a função dessa tecnologia da consciência, segundo o texto, seria tipo uma interface, um sincronizador. Sincronizador de quê? De duas energias ou dimensões que seriam fundamentais do ser. De um lado, pensar, associado ao espírito, à inteligência pura, que o texto até descreve como tendo uma natureza parecida com energia elétrica. Elétrica, ok. E do outro lado, sentir, ligado à alma, à intuição, ao amor. Esse seria descrito como algo mais parecido com energia magnética. A consciência, então, seria o sistema que processa, que codifica essas duas entradas, o pensar e o sentir, e permite que eles interajam e criem a nossa experiência da realidade. Elétrico e magnético. Interessante essa analogia quase física para espírito e alma. E tinha um detalhe que você falou antes sobre serem adimensionais. Isso complica um pouquinho a imagem para mim. Sim, sim. O texto diz isso, que tanto a dimensão do espírito, do pensar, quanto a da alma, do sentir, são adimensionais. Isso sugere que elas operam ou existem num plano que não tá limitado pelo nosso espaço-tempo 3D que a gente conhece, né? Elas transitariam no que o texto chama de nada, que talvez não seja um vazio, mas um substrato fundamental da existência, livre das dimensões como a gente percebe. E a consciência seria a ponte entre esse nada adimensional e a realidade que a gente experimenta. Certo. Tá começando a montar um modelo aqui na minha cabeça. O material também fala de outras peças, né? As 3 grandezas que a consciência reconhece: espiritual, emocional e temporal. E também a figura central do eu sou. Como é que tudo isso se encaixa nesse esquema? Boa pergunta. O eu sou é apresentado como a entidade essencial, a nossa identidade consciente mais profunda que tem esses componentes: espírito para pensar, alma para sentir e a própria consciência que integra tudo. E a ideia-chave é que o eu sou não é algo que está evoluindo dentro do tempo, sabe? Ele existe desde uma origem, que seria atemporal, e a natureza dele é permanecer sempre, sempre no presente eterno, no que o texto chama direto de aqui e agora. Então não é uma jornada linear, passado, presente e futuro. Pelo que o texto diz, não. O eu sou estaria sempre vivendo o ápice da sua própria expansão, numa realidade que está sempre se renovando a cada instante. De profunda, a consciência é tipo a interface operacional dele, a tecnologia para interagir. Isso. E essa consciência processa 2 energias: a do espírito, pensar, elétrica, e a da alma, sentir, magnética. Certo. E tudo isso acontece fundamentalmente fora da linha do tempo que a gente conhece nesse tal de agora eterno.
É isso. Perfeito, essa é a estrutura básica que o texto propõe. E aí as grandezas se encaixam. Espiritual, a parte elétrica, a capacidade de pensar, inteligência, ideias. Alma, a parte magnética. Emocional, a capacidade de sentir, intuição, amor. Consciencial, a função que processa, que codifica, que dá sentido para essa interação do pensar e do sentir. É ela que identifica as ideias e emoções. E aí vem a temporal. E aqui tem a virada surpreendente do texto. O temporal não é o palco onde a existência acontece. Tem outra função. Opa! Essa parte, o temporal não é onde a existência acontece, isso me leva direto para aquela outra descrição que eu achei muito, muito intrigante. O tempo como um banco de dados indexado do cosmos. Nossa, isso vira de ponta cabeça a nossa sensação, né? Do tempo como um rio que leva a gente. Um banco de dados, como assim? É uma mudança radical de perspectiva mesmo. Nessa visão, o tempo não é o rio onde a gente navega. Ele é o registro acumulado, a memória organizada, indexada de tudo que já aconteceu no cosmos. Imagina assim, uma biblioteca infinita ou um sistema de arquivos digital gigantesco, sabe? Uhum. O texto sugere que esse banco de dados se expande sim, mas através de infinitas linhas de tempo que são, na verdade, arquivos de eventos passados. O ponto crucial é, qualquer coisa que está no tempo, nesse sentido de registro, já aconteceu, já foi gravado. Peraí. Então, o passado, o presente, como a gente vive ele sequencialmente, e até o futuro em potencial, estariam todos como registros nesse banco de dados? A interpretação que o texto parece dar é que o passado com certeza está lá, como memória registrada. O futuro talvez exista como potencialidades em diferentes linhas de tempo, mas o ponto nevrálgico é que a existência real, a vida que pulsa do eu sou, ela não acontece dentro desse banco de dados. Ela acontece no agora, que é descrito como o instante mágico onde a vida acontece. E esse agora estaria, de alguma forma, fora ou além desse sistema de registro temporal. E para que serviria esse banco de dados, então, se a gente não vive nele? Ele serve como um recurso para a consciência. A consciência acessa essa memória imensa que é o tempo para obter informação, para ter discernimento, entende? O eu sou que está operando lá no presente eterno através da consciência, consulta esses registros para tomar decisões, para aprender, para entender o contexto da experiência atual. O tempo nessa visão é ferramenta de consulta, não é a arena da existência. O texto é bem claro nisso. Temporal não é existir. Uau! Isso muda completamente a relação com o passado e futuro. O passado não seria algo que define a gente, porque a gente viveu linearmente, mas um arquivo que a gente pode consultar. Exatamente. E o futuro não seria um destino certo, mas talvez um conjunto de possibilidades registradas que a gente pode escolher ou não atualizar no presente. É isso? Exato. Essa perspectiva joga todo o poder para o presente. E tem uma ressalva importante que o texto faz aqui, hein? Ele menciona que se a pessoa opera a partir do ego, que ele descreve como padrões de um antigo paradigma, mais focado em sobrevivência, no passado, e que por falta de discernimento espiritual estaria vulnerável a espíritos enganadores, talvez uma metáfora para influências negativas ou desinformação mesmo. As decisões tomadas assim podem levar a um estado de incoerência psicocardíaca. Incoerência psicocardíaca. O que seria isso? Uma desconexão entre mente e coração? Tipo, para ser isso mesmo, uma desarmonia interna. Talvez resultado de escolhas feitas a partir do medo, sabe? Do condicionamento, que seria o ego, em vez de escolher a partir da clareza e do amor que viriam do eu sou no presente. Operar pelo ego seria como tomar decisões baseadas em arquivos velhos e talvez até corrompidos do banco de dados, em vez de usar a clareza do agora. Entendi. Faz sentido. Isso nos traz de volta para a ideia inicial, né? Da imortalidade aqui e agora. Com essa estrutura toda, existência no eterno presente, tempo como registro,
essa afirmação começa a fazer um tipo diferente de sentido, não acha? Sim, ela se encaixa perfeitamente na lógica do modelo apresentado. Se a existência fundamental, o eu sou, é por natureza eterna e acontece só no presente, no eterno agora, e esse agora está fora do sistema de registro temporal do banco de dados, então a imortalidade não seria um estado para alcançar depois da morte física ou no fim dos tempos. Seria a própria condição. Seria a própria condição inerente dessa presença consciente que, segundo o texto, nunca começou e nunca vai terminar. Ela simplesmente é, sempre se expandindo no agora. A vida, a pulsação da existência, não estaria guardada nos arquivos do tempo, na memória, mas vibrando intensamente neste exato instante presente, que é sempre novo. Nossa, isso é uma redefinição profunda mesmo. Tira o peso do passado, a ansiedade do futuro e coloca todo o foco na qualidade da presença no agora. Mas como é que a consciência, essa tecnologia primordial, interage na prática com esse banco de dados do tempo? O texto usa a analogia de um processador. Como isso funcionaria? A analogia do processador tenta explicar essa dinâmica. A consciência, atuando no agora, ela identificaria as ideias elétricas, do espírito, e as emoções magnéticas, da alma, que estão surgindo naquele instante. E para contextualizar, para entender essas ideias e emoções, ela consultaria os registros relevantes lá na memória do tempo, no banco de dados. E se surge algo totalmente novo? Uma ideia ou sentimento que não tem precedente nesse registro? Aí vem a parte interessante. Segundo o texto, se surgem ideias ou sentimentos genuinamente novos que não têm um correspondente lá no banco de dados, a consciência faz o quê? Ela registra. Ela atualiza a biblioteca cósmica, adiciona essa nova experiência ao acervo. Isso sugere um papel ativo nosso na expansão desse registro universal. Então, a gente não é só leitor do banco de dados, a gente também é escritor, a gente está co-criando esse registro cósmico a cada momento presente com as nossas experiências novas. Olha, essa parece ser uma implicação bem forte da descrição, sim. A consciência não só usa o passado registrado, o tempo, para informar o presente eterno, mas também contribui para esse registro com as novidades que surgem. Ela permitiria à alma acessar registros emocionais passados, para aprender, para curar, talvez, e a mente, ao espírito, acessar ideias, arquétipos das memórias ancestrais do tempo. É uma navegação ativa, sabe? E uma atualização constante desse arquivo cósmico imenso. Tudo a partir da plataforma do agora. Ok. Vamos tentar amarrar as ideias centrais que a gente explorou para consolidar um pouco? Então temos a consciência como essa interface cósmica, essa tecnologia primordial. Ela harmoniza o pensar, espírito elétrico, e o sentir, alma, magnético. Certo? Correto, exato. A existência real, nossa essência, que é o eu sou, não estaria sujeita ao fluxo do tempo como a gente percebe. Ela vive e se expande eternamente no agora, num presente que se renova sem parar. Perfeito, é isso. E o tempo, por sua vez, não seria a correnteza que leva a gente, mas sim um arquivo gigantesco, um banco de dados cósmico indexado com as memórias de tudo que já aconteceu em infinitas linhas temporais. Um arquivo que a consciência consulta e, o que é crucial, também atualiza a partir desse agora eterno. É uma boa síntese do modelo. É uma excelente síntese, sim. E percebe como essa perspectiva, se a gente adota ela, realmente desloca o eixo da nossa experiência? Ela tira o foco do passado como algo que define a gente de forma imutável ou do futuro como algo para esperar passivamente ou temer? Sim. Em vez disso, toda a intensidade, toda a possibilidade de criar, de transformar, está na qualidade da nossa presença e das nossas escolhas no momento presente, no eterno agora. Esse seria o único lugar, vamos dizer assim, onde a existência de fato acontece e se expande. Ver o tempo como um recurso de memória, consultável, e não como a própria substância da realidade, isso pode alterar radicalmente como alguém se relaciona com a própria vida, né? Com as memórias, com as possibilidades. A implicação sobre a nossa agência pessoal é enorme. Se a gente não é só passageiro do tempo,
Mas navegador consciente desse registro cósmico operando a partir do presente? Uau, isso muda o jogo. Muda completamente e nos deixa com uma reflexão final, né? Bastante profunda para a gente levar daqui. Se a consciência, como foi descrita aqui, tem essa capacidade de acessar um banco de dados que tem não só o nosso passado individual, mas o registro de incontáveis ocorrências cósmicas em infinitas linhas de tempo, o que isso sugere sobre a natureza da realidade que essa mesma consciência percebe ou até processa a cada instante? E qual o verdadeiro alcance da nossa liberdade, da nossa agência como eu sou, ao interagir com essa imensidão de informação registrada e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de adicionar algo novo a ela? Hein? São perguntas que abrem, nossa, um universo de possibilidades para pensar sobre quem somos e como a gente interage com o cosmos. Fica aí o convite à reflexão para todo mundo.